Olá, seja bem-vindo ao Café Filosófico. Hoje a gente conversa com o professor Robson Potier, do Centro de Educação, especificamente de que departamento? É o DPEC, o Departamento de Práticas Educacionais e Currículo. E Currículo. Sim. Bom, bem-vindo. E, na verdade, esse departamento você tem uma formação em História. Sim. É isso? E a ideia é conversar um pouco sobre os teus trabalhos que você já desenvolveu, no caso a tua dissertação de mestrado, e também a pesquisa que vem realizando agora mesmo, que é a tua tese doutoral. Exato. Né? Então, eu já começaria mostrando aqui, porque você trouxe aqui a publicação da tua dissertação, que é Sertão virou verso, o verso virou sertão, né? Você está pegando aqui, deixa eu ver aqui. É uma espécie de uma metáfora, dizendo de como é que ela veio à linguagem. Conta um pouquinho para a gente isso. Eu vou contar, então, uma historinha bem rapidinho, que está no... Eu escolhi, apesar de não ser muito ortodoxo, eu escolhi, inclusive, começar a dissertação contando uma anedota pessoal. Eu nasci em Pernambuco, tá? E tive contato com cordéis pela primeira vez em Pernambuco, criança. E eu achava, com o olhar de criança, eu achava muito pitoresco a forma como os tipos sociais do cordel aparecia. Sempre um matuto, sempre um sertanejo com características que... Inclusive eu era nordestino e eu dizia, mas eu não sou assim. São os protótipos, né? Exatamente. São estereótipos muito... E meus pais foram transferidos para Minas. Foi o primeiro lugar que a gente foi morar fora do Nordeste. Quando eu cheguei lá, eu me vi uma criança cobrada de ser daquele jeito dos estereótipos. Por ser de Pernambuco. Por ser de Pernambuco. Quando as crianças em Minas sabiam que eu era nordestino, queriam saber se eu estava fugindo da seca, se eu era flagelado, né? Se na minha cidade tinha boi morto pelo chão, tá? E aquelas imagens que eles achavam que eu teria que cumprir, elas eram muito parecidas com aquilo que você vê representado, né? A noção de realidade deles, representado nessa ideia de nordestino, que o Nordeste, quando é inventado, no início do século XX, ele pega emprestado da identidade sertaneja. O Nordeste ele é muito construído a partir de uma identidade sertaneja, né, dos elementos da identidade sertaneja. Pois é, aí você falava em Minas, né? Isso. Mas, então, justamente alguma coisa que a gente pode voltar a falar, né? Que é a ideia de que Guimarães também tido como alguém que narrou o sertão, mas é um sertão que a mim, por exemplo, como leitor, me parece... Não é nordestino, embora se aproxime entre, digamos, o Nordeste e saia, mas como mineiro você percebeu essa diferença? Eu morei em Minas criança, então eu não tinha ainda, né, como pensar nessa situação, mas a noção de sertão da literatura em prosa, ela vai se aproximar mais com esse sertão que o Nordeste pegou para si, com escritores como a Raquel de Queiroz, o José Lins do Rego, né? Sobretudo a partir de certos movimentos literários que vão tentar denunciar aquele sertão que é o sertão da seca, um sertão sofrido, um sertão dos retirantes, né? Que virou marca daquilo que depois plasmou-se ao Nordeste, né? E acabou tendo uma série de elementos agregados dentro da ideia de sertão. Mas, no caso do cordel, a gente tem desde o início do século XX, né? Os espaços de sertão, sobretudo a caatinga e a fazenda, sendo representadas em verso. Talvez um dos temas favoritos do cordel seja histórias ambientadas na caatinga e na fazenda e com tipos sociais muito característicos. O cangaceiro, o coronel fazendeiro, o vaqueiro, né, as gestas de vaqueiro. E esse sertão que vai ser representado em verso pelo cordel, ele vai circular de uma forma tão potente em termos de consumo, não só dentro do sertão, mas para aqueles de fora, para o pessoal do litoral, para o pessoal do centro-sul do país, que ele vai inclusive influenciar romances em prosa, né? E aí você vai ver muito, por exemplo, dos cordéis de João Martins de Ataíde, que é um dos maiores cordelistas de todos os tempos e um dos mais capilarizados. Você vai ver muito dos elementos do cordel de Ataíde em José Lins do Rego. José Lins dá uma entrevista uma vez dizendo que ele não escrevia, ele escreve mais sobre o litoral, sobre a cana, mas quando ele escreve sobre sertão,
que é o Cangaceiros e o Pedra Bonita, ele diz que primeiro ele vai lá ler um monte de cordel do Ataíde e depois ele escreve o romance dele. O Zé Lins do Rego. O Zé Lins do Rego, né? O Portinari vai fazer a mesma coisa. Portinari vai dizer num dado momento que para fazer aquela série de quadros dele, dos retirantes, né, ele não tirava da cabeça o poema de João Martins de Ataíde, Os Retirantes, que é um poema que traz em verso aquelas cenas. Então, aí você acha que isso se deve à capilaridade mesmo do cordel, sim, né? De sim. ser uma coisa que se expande com muito mais facilidade, que pode ser decorado, quer dizer, não é como um romance. Uma literatura barata, de certa forma feita não só para ser lida, mas sobretudo para ser lida por uns e ouvida por muitos. Né? Tem esse caráter de oralidade. Da oralidade, é o que a gente chama de literatura oral. Né? É uma literatura que vai ser assimilada por um povo muito simples, mas também vai cair no gosto do mais letrado, do mais intelectualizado, que inclusive vai dar outros olhares, porque são outras formas de leitura, né? E que vai rodar pelo Brasil, vai ser consumida no atual Sudeste, né, que não existia na época. Eu trabalho com 1900 a 1940. Por conta das migrações? Não só por conta das migrações, mas por um certo interesse mesmo das... Mas aí eu ia te perguntar, esse fenômeno do cordel é algo muito mais nordestino, sobretudo no nordestino, né? Em outras regiões do país, se chegou, como você estava indicando agora, quais seriam as razões disso? O cordel ele vai ter o que nós chamamos de literatura de folheto brasileira. Ele vai ter uma origem interessante, porque ele tem uma ligação com o cordel, a literatura popular ibérica, né, trazida pelos colonizadores, mas não é parecido, não é a mesma coisa, né, porque ao chegar no Brasil, e chega no Brasil sobretudo pelos sertões do atual Nordeste, ele vai misturar-se com uma poesia sertaneja pré-existente, com o canto dos violeiros, com o aboio dos vaqueiros, né? E vai criar uma forma de expressão bastante única e, de certa forma, relativamente padronizada. Mesmo entre os cordelistas mais simples, né? E, se é que pode usar esse termo, existe um cuidado com a forma, existe um cuidado com as métricas que cabem ou não ao cordel e com um jeito de falar, que ao mesmo tempo sempre é muito cuidadoso, mas que busca ser lido e ser aceito pelo povo. Precisa vender, né, na feira, então o povo precisa gostar. Mas você diria que é um fenômeno nordestino? Sim, é um fenômeno nordestino. Fundamentalmente. Existe né? cordel no Brasil todo, mas quando você pega, por exemplo, um cordelista como Melquíades, que vai escrever a partir do Rio de Janeiro, que escreve sobre a Guerra de Canudos, que escreve um poema famosíssimo, que é o Pavão Misterioso, você vai ver que ele é um admirador do cordel nordestino que acaba fazendo grandes cordéis. E faz segundo a métrica usada aqui também. Sim, sim. Mas o que nós podemos dizer é que a questão do poeta que acredita estar falando a língua do povo, muitas vezes acredita que tem um dom dado por Deus para falar o que o povo quer ouvir e o desenvolvimento de um formato para isso é bem nordestino. Né? A gente pode dizer com muita segurança duas coisas, que o cordel tornou-se, a literatura de folhetos, ela torna-se uma literatura popular, o que não quer dizer que não circule por outros lugares. Ela é uma literatura oral, por causa do potencial imenso de oralidade que ela tem, e ela é uma literatura nordestina. Sim. Mas então, de certo modo, a educação mesmo do nordestino passa, quando é de maneira informal, por essa literatura, por essa oralidade, né? Sim. Digamos que aí é que se dá uma abertura, uma indicação de um lugar que seria esse sertão. Exato. E hoje, você acredita que hoje ainda persevera esse tipo de ideia do que é o sertão? Na verdade, eu acredito que essa ideia, ela passa por dois processos que não se anulam. Na medida que, veja bem, eu trabalho com cordéis aqui, por exemplo, nessa pesquisa, trabalho com cordéis que são de 1938, tá? Mas que se você for agora numa casa de cordel ali no centro da cidade, você vai encontrar ele vendendo e ele ainda é campeão de vendas, tá? E, de certa forma, o efeito que um cordel desses tem em 38 e tem agora
É lógico que é diferente, porque as sociedades mudaram. Mas ainda se consome aquilo como uma espécie de atestado de verdade sobre o que é o sertão. Entendeu? Então é muito comum a gente pegar e ver alguém que abre um livro de cordel, se diverte, lê aquilo e diz assim, nossa, mas o sertão é exatamente desse jeito. Né? Tem uma força ancestral na oralidade, né? Que eu acho que supera muito essa coisa. Exato. E a questão, né, de que como a representação, a literatura, ela é uma produtora de realidade, faz muitos anos que ela vem dizendo para o sertanejo e para quem é de fora, como é ser sertanejo. Então, quando você pega aqueles poemas, por exemplo, poemas do Leandro Gomes de Barros, que vai dizer que o sertanejo é puro, é honesto, sabe? Que a vida no sertão é boa, porque nem sempre o sertão vai ser representado como sertão de privação, de provação, de seca. Às vezes é o sertão da fartura, das noites quentes, dos meninos brincando, da inocência, da honestidade. Isso falou, inclusive, para o próprio sertanejo, que ele é desse jeito. E foi assimilado por ele, né? E aí uma representação puxa a outra, uma forma de discurso puxa a outra, que a gente pode dizer que há um discurso cristalizado sobre o sertão. Porque eu estou pensando assim, porque de certo modo essa ideia de criar um certo tipo, pensando por exemplo no malandro carioca, né, que também se construiu essa imagem de que o carioca tem esse aspecto assim esperto, de levar vantagem. Mas a ideia é assim, como é que o sertanejo aceitou essa imagem tão bucólica, assim, tão agreste? Há uma sedução, né, numa literatura bem feita, bem lida, né, bem falada para muitos, que vai, de certa forma, vai dizer para você, eu trabalho, entre outros, eu trabalhei com um escritor, o Stefan Greenblatt, que ele conta anedoticamente que ele foi numa ilha no Oriente estudar antropologicamente lá os caras. E quando ele chegou lá, ele queria encontrar, era um povo de uma etnia bem ancestral e tal. E a primeira coisa que ele encontrou lá foi essas pessoas assistindo, dentro de uma casa coletiva, tribal, assistindo um programa da National Geographic sobre eles. E as pessoas estavam olhando esse programa e estavam dizendo, nossa, nós somos exatamente assim. É um pouco isso o que toda forma de representação acaba fazendo, né? São belos poemas, são poemas lindos que dizem que você é forte, reto, honesto. Não existe um vaqueiro que não seja lindo. O vaqueiro é o homem que as mulheres querem ter e que os outros homens querem ser. Né? Sim, e essa raiz ibérica também, né? Joga ancestralidade para muito mais longe ainda, né? Sim, tanto que há todo um ciclo do cordel que são de histórias como o Carlos Magno, né? O Dom Quixote, eles são representados em cordel. Exatamente, é o Cid, eles são representados em cordel e num tipo de cordel totalmente adaptado. Quando você tem a Princesa Teodora, quando você tem o Alcide, o Carlos Magno, o Dom Quixote, eles são Dom Quixotes e Carlos Magnos nordestinos. Isso. Né? Consegue criar um elo, né? Cria. Você plasma o que dá certo, numa boa história, né? Com aquilo que criará identificação para um público. Só que isso vai, né? Toma caldo, Quando o Lampião foi para Juazeiro, em 1926, na primeira vez, a Gazeta do Cariri fez uma entrevista. Entrevistaram o Lampião. O Lampião deu uma tarde de entrevista que foi transcrita pelo jornal Gazeta do Cariri. A Taíde pega essa entrevista, que foi escrita pelo jornalista Otacílio de Macedo, e transforma em cordel. Quando é possível ler a entrevista, ler o cordel do Ataíde e encontrar os mesmos elementos, embora o cordel do Ataíde tenha um colorido próprio da poesia. Como é que chamava esse cordel? O dia em que Lampião visitou a Juazeiro em 1926. E muda, porque claro que com o tempo esse cordel é reeditado com títulos que às vezes vão ficando menores, vão ficando maiores, etc. Mas o poema, de certa forma, se manteve. Qual é o potencial, vamos dizer, da literatura de cordel nesse ponto? A reportagem da Gazeta do Cariri,
Ela foi depois reproduzida na Folha da Manhã, em São Paulo, passou pelo Centro-Sul, mas como toda reportagem de jornal, em alguns meses foi esquecida. Esse poema, do dia em que Lampião visitou Juazeiro, é encontrado e altamente consumido até hoje em qualquer casa de cordel. Então essa história que se ficasse só na imprensa formal, provavelmente teria se diluído no tempo, né? Adormecido num arquivo qualquer, né? Exatamente. Ela é contada e recontada e recontada. Aí, Rob, você falou bem agora do Cariri, né? E de Juazeiro, Juazeiro do Norte, né? E claro, e aí eu entro já na segunda parte, nessa pesquisa atual, que é justamente a Juazeiro Invisível. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da inspiração que você tem em Calvino, sobre essa obra Cidades Invisíveis, para começar a pensar um pouco esse lugar tão sagrado como é o Vale do Cariri. Tem uma evolução nisso, que é aquela evolução normal de quando a gente está pesquisando, você mira num objeto e às vezes a pesquisa precisa te mostrar outra coisa. Na primeira pesquisa, eu queria ver como é que eram representados a Caatinga, a Fazenda e as cidades, como instância espacial do sertão. E o nó que deu na minha cabeça na primeira pesquisa foi perceber que as cidades dificilmente são representadas. As histórias criadas em verso sobre o sertão precisam ser ambientadas na Caatinga e na Fazenda para ter ali os elementos que se tornam críveis para o leitor e para o ouvinte, e quase não tem cidade. E isso, de certa forma, gerou o que seria a pesquisa da tese. A tese se chamaria Onde Estão as Cidades no Sertão? Né? Dentro da ideia de que esse mesmo cordel que ajudou a inventar um sertão que se torna realidade, esse cordel também ajudou a inventar um sertão sem cidade. Quando você fecha os olhos, você não imagina uma cidade. No primeiro projeto da pesquisa, eu teria 2 capítulos, vamos dizer assim, explicando isso, e um último capítulo que trataria de Juazeiro especificamente como uma cidade diferente de tudo. Aí aconteceu aquilo que a gente não planeja. Quando eu fui qualificar o material que já tinha sido escrito, né, a gente passa por aqueles exames de qualificação de tese, não sei o quê, eu troquei o meu título. Eu usei Calvino várias vezes em certas metáforas para explicar certas coisas e eu mudei o título da tese para No Sertão, a Invenção da Cidade Invisível. E a banca, quando se deparou com esse título e com o que eu falaria sobre Juazeiro, eles disseram assim, a gente não quer que você fale mais sobre cidades de uma forma geral, a gente precisa que você fale sobre Juazeiro. Você tem um mote para falar sobre Juazeiro, porque é a cidade invisível dentro do conceito que Calvino usa, porque o livro, aí a gente está falando do livro Cidades Invisíveis, né, do Ítalo Calvino, que não tem diretamente nada a ver com essa pesquisa, ele só me empresta o conceito de invisibilidade, que é um livro de conversas entre Marco Polo e o Kublai Khan, né, da China, no século XII, onde o Marco Polo descreveria para o Kublai as cidades do reino que o Kublai Khan não conheceria. E Marco Polo não descreve essas cidades por características meramente físicas, ele descreve essas cidades a partir de hábitos, de crenças, de ritos, de memórias, né, de atemporalidades, né? E a ideia de chamar essas cidades de invisíveis é justamente dizer que as cidades essas cidades do Marco Polo não conseguem ser vistas com os olhos. Elas têm que ser vistas pelas memórias, pelas práticas, pelos ritos, pelas crenças. Juazeiro se enquadra em tudo isso. Juazeiro é uma cidade invisível. Tanto que num texto inicial na tese, nesse momento que a tese está, eu pego as 11 categorias de cidades do livro do Calvino. Ele divide 55 cidades em 11 categorias. As cidades e a memória, as cidades e a morte, as cidades e o céu, as cidades e o tempo. E eu pego essas 11 categorias e mostro como é que Juazeiro se encaixa nas 11. Porque, na verdade, quando a gente vai pensar uma cidade pelo aspecto do que constrói ela culturalmente, muito de uma cidade você vai encontrar nas outras. Ou como, no livro do Calvino, né, no finalzinho, quando o Kublai Khan cobra o Marco Polo e diz assim, você não falou da sua cidade. Você me descreveu todas as cidades do meu reino, mas você não falou da sua cidade, que é Veneza.
E aí o Marco Polo devolve respondendo assim, não, todas as cidades que eu falei são Veneza. Né? A Juazeiro é uma cidade que ela é construída, e talvez aí o nome cidade, inclusive, perca a força. Ela é um território. Ela é um território construído como território sagrado. É um território de fé construído a partir de todo um conjunto de desdobramentos, né, que envolvem os milagres atribuídos a Beata Maria Araújo e relacionados ao Padre Cícero. É uma cidade, a cidade dos Romeiros, mas uma cidade que, por uma série de processos históricos, com muita ajuda da literatura e da literatura de cordel, ela foi sendo transformada para aqueles que vão a Juazeiro no meio do mundo. Meio do mundo. Usa-se esse termo, é um termo que Regis Lopes Ramos já usou bastante. Juazeiro é o meio do mundo. Juazeiro é o lugar criado por Deus para salvar a humanidade e salvar o povo romeiro que vai para lá. Tem uma coisa desse, do caráter invisível, né, de uma cidade que tem, de um território sagrado, né? Você pensar nas duas cidades de Agostinho, a ideia de uma Jerusalém celeste, exatamente, que habita entre nós também, né? É verdade. Inclusive, esse é um dos motes da forma como o cordel trata Juazeiro. Quando o cordel vai falar, por exemplo, do Padre Cícero, ele raramente, talvez nunca, fale do Padre Cícero que foi prefeito, tá? Que foi vice-governador, que foi deputado, tá? Que foi um articulador político. O Padre Cícero sempre é colocado como um homem santo. Ele é colocado pelos seus exemplos, pelos seus ensinamentos, né? E ele é colocado como forma de ressignificar o espaço do Juazeiro. Esse espaço do Juazeiro, ele não pode ser visto, nem por um historiador, tá? Como um espaço datado, visto sob essa ótica, né? Como um espaço datado ou localizado no espaço. O tempo do Juazeiro é atemporal. Quando a gente pergunta quando o Padre Cícero, de onde ele veio, ou quando ele surgiu, para um romeiro, vai ter romeiro que diz que ele surgiu no início do mundo. Entendeu? A Juazeiro, ela não está no espaço, ela não está no chão, ela está conectada com o céu. É incrível isso. Porque também aparece um caráter que você fala que é essa mistura desse tipo de cidade invisível, né? Que é uma mistura de nostalgia. Com certeza. Mas também de câmbio, de mudanças, né, que vão acontecendo. As duas coisas vão estar acontecendo sempre, o tempo todo. A cada nova enunciação, a cada nova representação, a cada novo poema que circula, no caso do cordel, contando velhos milagres, mas contando de outro jeito, contando antigos episódios, mas contando de outro jeito, você vai ter a manutenção dessa nostalgia e, ao mesmo tempo, a renovação dessa, que não é só uma cidade que é feita só de milagres e de sagrado, né? E, junto com esse milagre, junto com esse sagrado, você tem uma rede de editoras que é uma das mais poderosas do Brasil, né? Que foi construída em Juazeiro a partir do potencial do cordel. Algumas das editoras de cordel mais importantes foram para lá, como a Lira Nordestina, do José Bernardo. O comércio de Juazeiro é um comércio potente, poderoso. Porque Juazeiro, mas também Crato, né? E na verdade, sim, esse vale todo que ganha um caráter peculiar, e até você desconfiando que já nem seria mais sertão propriamente, né? A ideia de sertão... da Caatinga aqui no a preocupação, a gente precisa, quando a gente fala em sertão, né, e fala em sertão no singular, né, a gente está falando de um conceito, e não necessariamente de um espaço geográfico, né? E Juazeiro, geograficamente, talvez não se enquadre no sertão como seriam os altos sertões de Princesa Isabel, na Paraíba, por exemplo, né? Mas Juazeiro é sertão por identidade. Aquilo que eu já vinha comentando com você, se você falar para um juazeirense que ele não é um sertanejo, ele fica brabo, ele pode ficar bem zangado com você. E a tua pesquisa tem uma coisa assim, já pensando de novo em Guimarães, a ideia de pensar que ela se consegue expressar essa ideia, esse caminho que você está percorrendo, parece que leva a algum lugar, tipo, pensar, o sertão é dentro da gente, né? Isso, mas exatamente, porque esse sertão, ele é, antes de tudo, identidade. Isso. Né? A ideia de sertão se plasma a Juazeiro, inclusive pelo fato de Juazeiro ter se tornado Meca do sertão. Juazeiro é Meca, né? É uma Meca para o sertão. Juazeiro
é o meio do mundo, e Juazeiro é uma nova Jerusalém. Juazeiro tem lugares ressignificados. Há poemas, João de Cristo Rei, por exemplo, tem poemas onde você vai encontrar dizendo que Maria, mãe de Deus, curiosamente ele sempre se refere a Maria como mãe de Deus, não de Jesus. Maria pega Jerusalém, que era a cidade sagrada que estava muito longe, e traz para cá, para ficar mais perto do Romeiro. Nesse sentido, o Morro do Horto, o Monte do Horto, ele é o Monte das Oliveiras. Ele é praticado pelo Romeiro como sendo o Monte das Oliveiras. O caminho de se subir o Horto é a Via Crucis. É incrível. Então a gente tem, há um local onde foi enterrado um antigo beato que morou na região, que tornou-se o Santo Sepulcro, e ele é visitado como o lugar onde Jesus está enterrado, onde Jesus foi enterrado. É incrível. Robson, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. É muita coisa para se falar de Juazeiro, um lugar incrível realmente. Então, bom sucesso na pesquisa, né? Quando você terminar, você volta para a gente falar mais. Obrigado. Então, Robson Potier, obrigado pela tua presença. E você que está em casa já sabe, semana que vem tem mais. Até lá.